Muito mais do que um lindo dia eu desejo para todos vocês, minha gente querida. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã no canal Acima da Média. Quero lembrar de que nós estamos seguindo aí os caminhos de Tiago. E o tema da oração da manhã de hoje é a fé morta e falida. Quero lembrá-lo de que nós entramos no capítulo 2 no dia de ontem e agora seguimos discorrendo aqui, falando sobre a fé. Hoje o texto de referência é Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 18. Meus queridos, no cristianismo, a doutrina da fé, ou seja, temos um farto conteúdo nas escrituras que irão nos ensinar sobre os elementos da fé, e a isso chamamos de doutrinas ou doutrina da fé, vão nos ensinar muitas coisas, do ponto de vista básico ao avançado. A Bíblia afirma, por exemplo, muitas coisas muito preciosas sobre a fé. A primeira delas é que o pecador é salvo pela fé, isso está registrado em Efésios 2, 8 a 9. A Bíblia diz que o justo vive pela fé em Romanos 1, 17. Também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus em Hebreus 11, 6. E tudo que é feito sem fé é pecado. Isso está registrado em Romanos 14, 23 e eu quero ler esse texto para nós. Paulo aqui está falando de coisas sacrificadas, alimentação, mas ele vai nos dar uma bela lição sobre aquilo que diz respeito à fé. Então, Romanos 14, 23 diz: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Nós chamamos este versículo de o versículo do crivo para as coisas que vamos fazer. Ou seja, se é de fé, amém. Se não é de fé, passe batido. Minha gente querida, não podemos nos enganar. No capítulo 11 do livro de Hebreus, nós encontramos a galeria dos heróis da fé. Então, em Hebreus 11, 1, nós lemos o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então vem a pergunta: qual é o tipo de fé que salva uma pessoa, afinal de contas? Nem todas as pessoas que dizem crer em Cristo Jesus estão salvas, a gente bem sabe disso, e isso está registrado em Mateus 7, 21. Então não basta dizer eu tenho Jesus como meu Salvador. O elemento importante é a fé em Jesus. É ter fé que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos resgatar. É aceitar o sacrifício dele como único e exclusiva fonte de salvação. Então a pergunta que nós precisamos fazer neste momento é: quais são as características de uma fé morta e falida? Primeiro, a fé morta e falida é uma fé que não aponta para uma vida santa e agradável a Deus. A fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé amputada. Segundo, a fé morta e falida é uma fé apenas de reflexão, que não gera transformação. Capítulo 2, verso 14, então, vai nos dizer o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? As pessoas que têm este tipo de fé, uma fé apenas reflexiva, conhecem as doutrinas da fé, mas não se deixam mudar por ela. É uma fé morta, vazia e desprovida da possibilidade daquilo que nós chamamos de extraordinário.
Terceiro elemento, a terceira característica de uma fé morta e falida é uma fé que não produz frutos, é uma fé inoperante e ineficaz. Segundo o que Tiago diz, no capítulo 2, verso 15 e 16, nós entendemos o seguinte, preste bastante atenção agora. Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Queridos, o que nós precisamos entender nesse momento é que Tiago está apontando para a importância de exercermos uma fé com base prática. Ou seja, quando nós lemos no versículo 14 o seguinte, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Observe, a fé que nos salva é a fé salvífica. E Tiago aqui não está entrando em contradição. O que ele está dizendo é que pelo fato de sermos pessoas salvas em Cristo Jesus, as nossas obras precisam refletir a nossa fé. Então, no verso 15 e 16, voltando aqui o texto, diz, se o irmão tiver necessidade de roupa ou alimento, e a gente disser para ele, vá em paz e satisfaça-se, o que adianta isso? Ou seja, nós precisamos crivar a nossa fé a partir de frutos. Então, é uma fé, a fé morta e vazia, é uma fé que não produz frutos, é uma fé inoperante e ineficaz. E por último, é uma fé sem valor, porque é uma fé que foi sepultada. É isso mesmo. Verso 17 e 18 do capítulo 2 vai dizer, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O que nós precisamos entender é que somos salvos pela fé para as obras de Deus, segundo nos diz o livro de Efésios, capítulo 2, de 8 a 10. Se não tem obras, então não tem fé. Observe, quando nós olhamos para as Escrituras e lemos a história de Jesus, nós vemos uma fé operante a partir de obras. Toda a história de Jesus e também no ápice da sua história, que foi a sua morte, nós temos uma entrega prática de vida sobre as nossas vidas. Ele nos amou a partir de palavras, mas também nos amou a partir da sua ação maior, que foi dar a sua vida por todos nós lá na cruz do Calvário. Queridos, então vamos às aplicações do nosso estudo. Primeiro, a prática da fé através das obras definirá o tipo de ensino que tem transformado as nossas vidas. Segundo, na vida precisamos exercitar a nossa fé com ousadia, de forma prática. E por último, não tenha fé no fato de não ter fé. Corra para os braços do Pai, reconheça a sua necessidade de mudança e passe a colocar em prática, através das obras, a sua fé. A nossa oração no dia de hoje não poderia ser outra. Senhor, nos ajude a termos ações que traduzam a nossa fé. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nos achegamos na Tua presença e suplicamos que a nossa fé seja uma fé não apenas de palavras, mas uma fé prática, uma fé vívida e uma fé vivida de forma extraordinária através de ações que deixam claro quem somos, quando dizemos que somos filhos do Deus Altíssimo. É certo, Deus querido, que nem sempre é fácil,
Nem sempre, ó Deus, nós nos depararemos com situações simplórias e fáceis de serem resolvidas. Mas quando estivermos diante de impossibilidades, coisas que nós não damos conta, que possamos unir os nossos esforços a outros e movemos-nos juntos em fé que irá glorificar o Teu santo nome. Diante da falta de fé do coração de algumas pessoas que possam estar escutando essa oração, eu clamo, resplandeça o Teu rosto sobre essa vida e cubra-os com fé. Em nome de Jesus, que o Senhor mesmo abençoe cada coração, que o Senhor mesmo estenda as Tuas mãos de graça sobre cada vida, principalmente sobre a vida do aflito, daquele que hoje, ao olhar para a sua situação, não consegue encontrar uma saída. Acrescenta-lhe fé ao coração e ajude-o a olhar para Ti, sabendo que do Senhor o socorro virá. Certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor o acompanharão. Em nome de Jesus, eu suplico isso a Ti, na certeza da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Eu desejo que todos vocês estejam sendo muito abençoados com esse tempo que nós estamos tendo de reflexão nos caminhos de Tiago e aquele pedido especial. Se você está chegando por aqui agora ou não, de qualquer forma, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Se você foi abençoado, compartilhe com alguém a oração da manhã. Fique com Deus e até a próxima oração da manhã.